Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma live onde estamos falando sobre propósito de Deus para nós, nosso propósito aqui na Terra. E o tema de hoje é: você não é um acidente. Gostaria de começar hoje lendo um versículo aqui para vocês. Eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Isaías 44. Você não é um acidente. Mesmo que seus pais não tenham te planejado, Deus já tinha você nos seus pensamentos. Mesmo antes dele ter criado esse mundo, ele já tinha pensado em você, em cada detalhe, como seria a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, como seria os seus cabelos, aonde você ia nascer, que cidade, que país. E tudo isso faz parte do grande propósito de Deus para nossas vidas. Deus, ele planejou tudo para que se cumprisse o propósito. Você não nasceu no tempo errado, você não nasceu na geração errada. Você pode até se sentir deslocado algumas vezes, fugindo do padrão desse mundo, fugindo do tempo contemporâneo. Mas isso faz parte do propósito de Deus. Ele criou você aqui, nesse tempo, para essa geração, porque os seus talentos, a sua voz, os seus pensamentos vão atingir pessoas desse tempo. O propósito de Deus levou até o erro do ser humano em consideração. Eu mesmo vim de um relacionamento que foi fruto de um pecado. E Deus planejou até o momento que os meus pais iam se encontrar. Porque ele sabia que ele tinha em mente que seria a combinação perfeita para me gerar. Até as situações, as consequências do pecado, o abandono, a impossibilidade deles manterem um relacionamento, me moldou, me ensinou, me deu experiência, me deu autoridade para poder falar com pessoas que também passaram por isso. Também tiveram abandono do pai, da mãe, que não cresceram num lar convencional. E a nossa vulnerabilidade em dizer isso a outras pessoas serve, como eu disse ontem na outra live, como uma forma da pessoa entender que sim, se ele conseguiu, eu também consigo. Se ele está fazendo, eu também consigo. Se Deus está usando ele, Deus também pode me usar. Então tudo que passamos durante a nossa vida, mesmo sem entender os planos de Deus, tem um motivo. E o principal motivo para Deus nos criar foi para nos amar, para fazermos parte da família dele. A Bíblia diz que muito antes de estabelecer as fundações da terra, Deus já nos tinha em mente, tendo escolhido com foco de seu amor. Somos tão amados por Deus que Ele criou todo esse mundo só pra gente. Deus criou o mundo, o universo, tudo que você vê, tudo que você desfruta aqui, para nós, seus filhos. Porém, quando o homem pecou,
quando o homem caiu, quando Adão sucumbiu ao desejo de se comparar, de obter a sabedoria de Deus, tudo por um breve momento foi desfeito. O homem caiu. Mas Deus tinha um plano para isso. Foi por isso que Jesus veio, para nos libertar do pecado. E para você entender como isso é tão profundo, houve um estudo na Universidade de Otago do Dr. Michael Denton, né, em inglês. E ele concluiu o seguinte: todas as evidências disponíveis nas ciências biológicas apoiam a teoria básica de que o universo como um todo foi especialmente criado, tendo a vida e a humanidade como principal objetivo e propósito. Um conjunto... deixa eu virar minha anotação aqui. Um conjunto do qual todas as facetas da realidade têm seu significado e explicação nesse fato fundamental. Ou seja, tudo foi criado para o homem, para a humanidade. Quanto mais os cientistas pesquisam o universo, quanto mais se aprofundam em descobrir novos planetas, novas galáxias, descobrem que a Terra, esse lugar, foi especialmente criado para a raça humana. E olha que curioso, a Bíblia já diz isso há 2000 anos atrás. Ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele fundou-a e não criou para estar vazia, mas formou para ser habitada. Então, algo que os cientistas cada vez mais descobrem hoje, já tinha sido dito há mais de 2000 anos. E por que Deus fez tudo isso? Por que ele se deu esse trabalho de criar a terra? A Bíblia diz que ela foi criada em 7 dias. Mas precisamos entender que Deus não vive no nosso tempo. Temos o Cronos e o Kairos. O tempo de Deus é diferente do nosso. Deus levou 7 dias no tempo dele. Mas não sabemos se é o mesmo 7 dias que temos na nossa semana. Então Deus se deu ao trabalho de criar todo esse universo perfeito. Para reparar como é perfeito o nosso universo, como é perfeito o nosso planeta. Da natureza, os rios, os mares, o vento. Se recorde um dia de calor que você sentiu uma brisa suave. Olha que perfeição. Não tem como isso ser acaso, não tem como isso ser coincidência. E como Deus fez a terra para ser habitada e colocou o homem como governante sobre todos os animais, sobre todas as criaturas, todo ser vivente, como diz em Gênesis, Deus quis derramar o seu amor sobre nós. Somos alvos do seu amor. E é um amor tão diferente do amor do ser humano. É um amor confiável. É um amor que é irrepreensível. Não é um amor que busca interesses. Porque Deus tem tudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o criador do céu e da terra. Então ele não busca nenhum objetivo para si, além do nosso amor, da nossa amizade, da nossa convivência. Porque Deus é amor. A Bíblia diz isso. Deus é amor. E Ele nos criou.
a sua imagem e semelhança, para expressar todo esse amor. Todo ser humano ama alguém ou algo. É impossível passar essa existência sem amar alguém, sem se dedicar. Não importa quanto sofrido você seja, não importa quanto em algum momento da sua vida, da sua infância, você amou alguém. Porque somos, assim como Deus, amor. Somos criados para amar. Somos criados para servir alguém, amar alguém, cuidar de alguém. Hoje eu ouvi uma frase muito bonita. Deus o único rosto que eu não consigo ver é o meu. Consigo ver o rosto de todos, menos o meu. Porque Deus não me fez para mim próprio. Ele fez para mim servir a amar outras pessoas, assim como Ele fez conosco. E assim como Ele faz todos os dias. O seu despertar, o seu adormecer é uma bênção de Deus. Eu convido você a pesquisar quantas pessoas, as estatísticas mostram que morrem dormindo durante a noite. Todo dia alguém deixa esse mundo. Então a sua vida, o seu dia de hoje é um presente de Deus. Nossa existência é um presente de Deus. E como o tema dessa live é "Você não é um acidente", eu quero te convidar a ter essa percepção de que não importa o momento que você está vivendo, bom, ruim, não importa a sua história, não importa o lugar onde você nasceu, o lugar onde você cresceu, nada disso foi acidente. Cada detalhe da sua vida está te moldando para o propósito de Deus, para você ter estrutura, bagagem para poder viver isso. Todo homem marcado por Deus tem autoridade sobre aquilo. Então, se você foi abandonado, se você sofreu maus tratos na sua infância, se você foi abusado, se você teve uma adolescência privada de ensino, privada de lazer ou de qualquer outra coisa porque teve que trabalhar cedo, se você tem uma vida adulta difícil, tudo isso é um modo de ser tratado, de ser moldado. Aquele que vence uma depressão, aquele que consegue superar essa adversidade, tem autoridade para poder conversar com alguém que está em depressão. Aquela pessoa que passou por uma doença, por uma crise, ela tem autoridade para poder dizer para alguém que vai ficar tudo bem. Há algum tempo atrás eu encontrei uma pessoa que estava na UTI, né? Ela estava passando por problemas e foi parar na UTI. E eu pude dizer para ela que ia ficar tudo bem, que aquela fase ia passar, que ela estava recebendo aquele tipo de tratamento porque ela precisava. E eu só consegui dizer isso para ela com autoridade e com firmeza para dizer isso, e com a empatia, com a compaixão de entender o que ela estava passando, porque eu passei. E eu posso dizer para vocês, estar dentro de uma UTI, estar dentro de um hospital internado, não é fácil, não é simples. Não é simples para o físico e não é simples para a alma. Porque a todo momento você vê alguém deixando esse mundo. Então, tudo que a gente vive, cada dia, cada situação, cada desafio imposto a nós, nos serve para nos moldar, nos elevar, dar novas patentes, dar novos conhecimentos, dar autoridade para que possamos ajudar outros. Porque se guardarmos só isso para nós, isso vira sofrimento, isso vira amargura, isso vira tristeza.
Mas se pegarmos tudo o que aprendemos com essas situações e pudermos ajudar alguém, levar uma palavra de conforto, cada situação, cada dificuldade, cada dor que sentimos vai ter valido a pena. Descobrimos esse significado e propósito somente quando tomamos a Deus como um ponto de referência na nossa vida. Romanos 12, 3. E parafraseando de um livro que chama A Mensagem, diz assim: a única forma precisa de compreendermos a nós mesmos é pelo que Deus é e pelo que Ele faz por nós. Assim como Deus nos criou por amor, assim como Ele criou o mundo e tudo por amor, devemos seguir o exemplo dele. Devemos viver por amor. Parte do seu propósito é amar as pessoas. Jesus deixou esse mandamento. Ele resumiu os 10 mandamentos do Antigo Testamento em apenas 2. Amar a teu Deus acima de todos e amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, ele pregou amor. Jesus, quando caminhou aqui conosco, ele só estava aqui para nos amar. Tem uma frase na Bíblia que diz: o salário do pecado é a morte. E pesquisando, eu comecei a ver no Antigo Testamento que tudo era motivo para a morte. Todo pecado, na verdade, era punido com morte. Adultério era punido com morte. Roubo era punido com morte. Cobiçar a mulher do outro era punido com morte. Mentir era penalizado com a morte. Então tudo que a gente hoje faz, que é o pecado, era punido com a morte. Apedrejado, enforcado, queimado. Mas não era o cristão que fazia isso. Não era o religioso que fazia isso. Era a sociedade inteira. Você errou, você cometeu um erro, você pecou, você vai morrer. E Jesus veio para nos salvar disso. Jesus veio para livrar-nos do pecado. Então ele veio para nos livrar da morte. Ele morreu por nós. Ele sangrou no madeiro por nós. E hoje eu vou terminar a live com um pequeno poema. Não é tão pequeno, né? Mas é um poema. Ele é do Russell Kelfer. E ele resume tudo isso que eu falei. Você é quem é por uma razão. Você faz parte de um plano complexo. Você é uma criação original, preciosa e perfeita, denominada como notável homem ou mulher de Deus. Você tem essa aparência por uma razão. Nosso Deus não cometeu nenhum erro. Ele o teceu no útero. Você é exatamente o que ele quis fazer. Os pais que você teve foram escolhidos por ele. E a despeito dos seus sentimentos, eles foram feitos sob medida para os planos de Deus em sua mente. E estão aprovados pelo Senhor. Não aquele trauma que você enfrentou. Não foi fácil. E Deus chorou por aquilo ter o machucado tanto. Mas foi permitido para moldar seu coração, para que você crescesse à sua imagem. Você é quem é por uma razão. Você vem sendo moldado pela vara do Senhor. Você é quem é, amado, porque há um Deus. E para finalizar aqui, como eu disse no vídeo anterior,
todo dia eu vou deixar uma reflexão, um versículo para vocês memorizarem e uma pergunta para meditar. Eu vou deixar na legenda da live, mas eu vou já falar aqui para você já começar a refletir sobre isso. Então, um tema para reflexão. Não sou um acidente. Você não está aqui por acaso. Você não é uma coincidência do acaso. Para de pensar isso. Não deixa ninguém dizer que você não tem valor, não tem sentido. Isso é obra do inimigo para nos confundir e nos derrubar. Você não é um acidente. Um versículo para memorizar. Eu sou seu Criador. Você estava sob os meus cuidados, mesmo antes de nascer. Isaías 44, versículo 2. Você tem um pai. Você tem um Criador. Você tem a quem recorrer. Você não está sozinho. Não importa o que o mundo diga, você não está só. E agora eu vou deixar uma pergunta para você meditar. Se puder, escreva. Eu tenho um caderno, eu tenho um diário que eu escrevo todos os dias sobre as coisas que eu vivo com Deus, sobre as coisas que eu aprendo, sobre as coisas que eu erro, sobre o que eu posso melhorar, sobre as minhas reflexões. Eu convido você a ter um desses também. Pode ser um bloquinho, pode ser no celular, pode ser um... Eu prefiro escrever. Eu prefiro desembaraçar os meus pensamentos através dos meus dedos. Isso é escrever. E eu descobri também que quando você escreve, além do seu cérebro assimilar muito mais, é como se fosse um segundo cérebro, porque você está ali, está escrito, você pode consultar aquilo sempre que precisar. Então, escreva, né? Então a pergunta é assim: tendo a consciência de que Deus me criou de forma exclusiva, que áreas da minha personalidade, formação, aparência física tenho tido dificuldade em aceitar. Quando eu era adolescente, pode não parecer, mas eu era gordo, usava óculos e era muito nerd. Muito tímido. Cara, na minha adolescência eu não teria a mínima coragem de abrir uma câmera, uma live e conversar com ninguém. Mas Deus foi me moldando, Deus foi me mudando, né? Minha luz apagou aqui. O que houve? Minha luzinha da Shopee apagou. Espero não ter queimado, mas beleza. Eu era muito tímido, eu não conseguia falar com pessoas, não conseguia abrir minha boca. Para eu conversar com uma mulher era terrível. E eu tinha muito problema com a minha personalidade, com a minha aparência. Eu tinha dificuldades grandes mesmo, né? Passei por muitas dificuldades na escola, sofria bullying, era meio que alvo de chacota o tempo inteiro. Isso me incomodava, né? Me incomodava minha personalidade, meu corpo, meu físico. Eu cheguei a pesar mais de 100 quilos. E quando eu fiquei doente, quando manifestou a diabetes em mim, eu fui de 100 quilos para 59. Então, assim, foi uma mudança drástica no meu corpo. E eu me sentia bem, mas porque por estar magro, uma pessoa que era gorda está magro, eu ainda brincava, para quem é um ex-gordo, ser chamado de magrelo, de seco, é um elogio. Então assim, eu não entendia a minha personalidade, eu não entendia, e eu estava doente. O excesso de peso é uma doença, mas a falta de peso também é uma doença, também é um estado que o corpo precisa de atenção. Mas na minha cabeça estava tudo bem, né? Então na minha adolescência eu passei por muitas dificuldades de aceitação.
E eu queria que Deus me mudasse de qualquer forma. Então, o que eu aprendi nesse contexto dessa pergunta, a minha resposta é essa. Eu queria uma mudança de corpo, mas veio de uma forma que não foi muito gentil, né? Veio uma mudança muito dolorosa. Veio privação para mim também, né? Isso foi um dos motivos para a mudança do meu corpo. Então eu gostaria que você refletisse, né? O que você pensa que você gostaria de mudar? E comece a olhar e tem um outro olhar. Tem um olhar de que como que Deus pode usar isso para engrandecer, me engrandecer e engrandecer a glória dele. O que eu posso usar ao meu favor, como que eu posso transformar situações que são desfavoráveis ao meu favor. Hoje eu posso conversar com pessoas que têm problemas de saúde, que nem eu disse, de uma maneira muito mais madura. Então eu não deixei a doença se transformar em algo ruim na minha vida. É difícil, eu não recomendo vocês tomarem injeções 3, 4 vezes ao dia, como eu tomo, mas eu transformei isso em algo bom na minha vida, né? Então, essas são as 3, a reflexão, o versículo e a pergunta. Então, vou deixar na legenda, quando eu postar a live, e reflitam, busquem mais esse discernimento em Deus. E para finalizar, eu queria fechar com uma frase de um grande homem, né? Apesar de ser considerado ateu, Albert Einstein disse que Deus não joga dados. Deus não aposta. Deus não faz nada ao acaso. Então, se ele não fez nenhuma das criaturas desse mundo ao acaso, você também não é um acaso, você não é um acidente. Deus abençoe você, a sua vida, a sua família, que dê um bom término de noite, um bom descanso, o sono dos justos. E nos vemos amanhã, novamente, nesse mesmo horário. Se tiverem sugestões de horários, deixem no comentário da live, mandem para mim no direct. Eu estou fazendo esse horário porque é um horário mais tranquilo para mim. Eu chego do trabalho, consigo me organizar e fazer. Mas se vocês tiverem outras sugestões de horários, de manhã ou, enfim, mais tarde, deixem aí, tá bom? Até amanhã. Amo a vida de vocês. Obrigado por aqueles que estão aqui. Obrigado, Islane, pelo seu comentário. Obrigado, David. Galera, muito obrigado. Espero que alguma das minhas palavras aqui tenham edificado a sua vida. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Até amanhã.